Centro de Mídias, galerinha do quarto ano. Eu sou a Pro Juliana Nadeu e a gente vai ter aqui mais uma aula de matemática. Vamos dar uma olhadinha no nome dessa aula? Olha só, nós vamos trabalhar hoje com figuras geométricas nos objetos, tá bom? E aí, nós vamos desenvolver as habilidades, EF03MA15. Essa atividade aqui de hoje é uma atividade de retomada das habilidades do ano passado, tá bom? Então, a habilidade classificar e comparar figuras planas, triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo em relação aos seus lados, quantidade, posições relativas e comprimento e vértices. Nessa aula, nós vamos observar e comparar características de figuras geométricas planas. Mas, para chegar nas figuras geométricas planas, eu trouxe aqui algumas coisas para a gente observar no nosso slide. Olha só. Eu trouxe aqui algumas figuras geométricas espaciais, que é como nós chamamos as figuras geométricas tridimensionais, não é? Aí, como elas são apresentadas no cotidiano. Provavelmente vocês já viram um rolo de papel higiênico, não viram? E ele representa aí uma figura geométrica espacial, é uma figura tridimensional que a gente chama, vocês já viram, né? De pé, assim, geralmente de pé, na posição vertical, a gente reconhece como cilindro. Vocês já viram um cilindro? Então, um rolo de papel higiênico, ele tem um formato cilíndrico. A gente também tem aqui, uma caixa de presente. Quem não gosta de ganhar um presente, né? Essa caixa de presente, ela tem um formato retangular, aí de bloco retangular, né? Então, quando a gente vê lá o sólido geométrico que representa esse formato aí, é o bloco retangular. A gente tem também aqui um dado de jogo. Geralmente, a gente usa esse dado nos jogos, ele tem 6 lados, né? Então, a gente chama um dado de 6 lados. E ele tem o formato de um cubo, né? E a última figura que eu vou mostrar aí para vocês, que está representando aí um sólido geométrico de pirâmide, é a pirâmide, muito conhecida lá no Egito, né? O túmulo dos faraós, lá, uma das maravilhas aí do mundo são as pirâmides. E a gente encontra aí nos nossos cotidianos, eu fiquei procurando, sabe, gente, um objeto que tivesse uma pirâmide na minha casa. Procurei, porque é um objeto diferente, difícil da gente encontrar. E aí eu estava assim, ontem conversando com as outras professoras, e aí eu pus a mão assim, aqui no meu pescoço, e eu achei a minha corrente. E tem um pingente, olha só, em formato de pirâmide. Ele é bem pequenininho, vamos ver se a gente consegue aproximar. O pingente da corrente em forma de pirâmide. Olha aí que bonitinho. Porque um objeto em forma de pirâmide é bem difícil da gente encontrar, não é mesmo? Deixa eu virar aqui. Mas objetos em outros formatos, que sejam portáteis, a gente encontra bastante. Então, eu trouxe aqui um copo, olha só, de iogurte. Ele tem um formato cilíndrico, assim como o rolo de papel higiênico, né? Eu também trouxe aqui uma caixa de remédio, olha só, que ela tem o formato de um bloco retangular. E também trouxe uma caixa num formato de cubo, olha só. A Pro encapou a caixa, para ficar bem bonita aqui na aula.
mas tem várias caixas em formatos de cubo. Eu trouxe esse porta-joias, vamos chamar assim, em formato de pirâmide, olha lá. Uma pirâmide, a gente pode guardar aqui algum objeto, né? E esses formatos, esses objetos que a gente vê, eles representam sólidos geométricos que estão aqui. Então, a gente tem a pirâmide, olha só. Temos o bloco retangular, que a gente também conhece como paralelepípedo. Temos o cilindro, olha só, eles são bem transparentinhos, bonitos, né? E temos o cubo. Mas, Juliana, a gente ia falar sobre figuras geométricas planas e você trouxe os sólidos geométricos. Como que a gente vai chegar lá? Então, eu vou ensinar para vocês uma brincadeira muito divertida, que é carimbo das figuras geométricas. Então, vocês vão procurar aí na casa de vocês objetos nos diferentes formatos aí tridimensionais, como esses que eu trouxe aqui. E a gente vai fazer um carimbo de figuras geométricas, tá? Olha só. Então, nós vamos usar para isso guache, tinta guache, um pincel que eu trouxe e folha de sulfite, tá bom? Se você não tiver tinta guache, você também pode usar canetinha e lápis de cor e apenas desenhar o contorno da figura geométrica no papel, tá? Então, eu vou demonstrar para vocês aqui como que a gente pode fazer um carimbo. Deixa eu colocar esse daqui para cá. Vou usar a pirâmide. Olha só. A gente vai passar a tinta em uma das faces dessa pirâmide e vai pressionar lá na folha de sulfite. E aí, a gente vai marcar, então, essa face no papel, fazendo um carimbo. Vou pegar aqui a folha de sulfite, vou escolher o guache cor-de-rosa. Eu gosto de cor-de-rosa. E vamos pintar uma das faces aqui. Quando você for passar a tinta assim, deixa um pouquinho de tinta, porque senão não marca no papel, tá? Então, faz uma camada bem grossa de tinta para você poder marcar lá no papel. Olha lá. Marquei aqui. Vou pegar e vou pressionar na folha de sulfite. Essa aqui, olha só. E aí, ela fica marcadinha. Vou dar uma arrumadinha aqui, ó. Olha só. Temos aqui. Que figura geométrica a gente carimbou? Nós carimbamos um triângulo. Então, olha só, a pirâmide, ela é formada por faces, as faces da pirâmide são triângulos. E aí, a gente carimbou aqui. A gente também pode fazer isso com as outras figuras, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer com canetinha. Porque às vezes a gente não tem, né, o guache lá para poder fazer, né? E aí não tem tempo. Então, você pode pegar o seu formato aqui. Agora eu vou usar essa face aqui da caixa. Tá vendo? Vou apoiar sobre a folha de sulfite. Vou pegar uma canetinha. Vou pegar uma canetinha aqui roxa e vou contornar o meu objeto, olha só, para tirar o contorno daquela face. E aí, depois você pode pintar o formato que você fez. Olha lá, qual foi a figura geométrica que a gente fez aqui? Um retângulo. Então, o bloco retangular, como o nome já diz, olha só, ele é composto por uma face de retângulo, tá?
E você pode carimbar todas as faces dos seus sólidos geométricos, das figuras que você tiver aí, dos objetos que você tiver aí. E aí só tomem o cuidado, que se for algum objeto que você vai utilizar depois, aqui eu trouxe material que ia para o lixo, então as caixas de remédio que a gente não ia mais utilizar, o copinho de iogurte. Se você for um objeto que você for reutilizar depois, precisa limpar, né? E agora então vamos para a próxima atividade, que a gente vai fazer ali no Flipchart. Eu vou prender todas as figuras geométricas que eu produzi com carimbo. Olha só, eu já tinha produzido esse círculo com o cilindro, tá? Com o copinho de iogurte, a base do copinho de iogurte. Já tinha produzido esse trapézio com outro objeto que eu encontrei lá na minha casa. Já tinha produzido esse quadrado aqui com um dos lados da caixa que parece um cubo. Já tinha produzido esse paralelogramo com outro objeto que tinha um formato de paralelogramo lá na minha casa. E agora eu vou colar aqui o triângulo. Deixa eu só recortar a folha para ficar pequeno e caber, para a gente poder fazer uma outra atividade com essas figuras geométricas planas, tá bom? E agora a gente vai agrupar, então, essas figuras geométricas planas. Como que a gente vai agrupar, Pro Juliana? Ah, de diferentes maneiras. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só. Então, a gente tem algumas figuras geométricas planas. E nós vamos agrupá-las aqui no Flipchart a partir da quantidade de lados que cada uma delas possui. Os lados são o contorno da figura. Olha só. Então, aqui no círculo, esse contorno aqui, ó, a gente fala que o contorno são os lados da figura, tá bom? Então, quantos são os lados das figuras? Como que nós podemos agrupá-las? Olha só. Eu já vi aqui que o quadrado, ele tem 1, 2, 3, 4. Então, eu posso fazer um grupo de figuras que tem 4 lados. Então, o quadrado tem 4 lados. Vamos ver o trapézio? Ó, 1, 2, 3, 4 lados. Posso deixar o trapézio e o quadrado juntos. Vamos ver o paralelogramo? 1, 2, 3, 4 lados. Então, vou deixar esses 3 aqui num grupo, tá? Agora, vamos ver o triângulo, ó. 1, 2, 3 lados. Ele não pode ficar no mesmo grupo que o quadrado, então, vou colocar ele mais para baixo aqui. Vou fazer um grupo só para o triângulo. Vamos ver o retângulo? Olha só. 1, 2, 3, 4. Vou colocar o retângulo no grupinho do quadrado. Vocês vão agrupando aí. Na sala de aula, cada um faz uma forma, um carimbo, agrupa com os amigos. E o círculo? O círculo é só uma circunferência aqui, ele não tem lados, então é outro grupo. E aí vocês podem agrupar também de outras formas. Apenas os quadriláteros. Eu posso agrupar aí a partir da posição dos lados. Vocês estão vendo que o quadrado e o retângulo, eles têm os 4 lados retos, vamos falar assim. Então, a gente tem 2 lados, os lados paralelos, eles têm a mesma medida. Agora, olha o trapézio. Vocês repararam que esses lados aqui, eles são paralelos. Mas esses 2 lados aqui, se a gente continuar a linha aqui, em algum momento, eles vão se encontrar. Então, eles são lados congruentes. Olha só, daí já seria um outro grupo. Então, eu vou deixar de desafio aí para vocês agrupar as figuras geométricas planas a partir das suas características. Tudo bem?
E aí, para finalizar a nossa aula, então, desenhe aí no seu caderno algumas figuras geométricas planas e organize-as, agrupe-as a partir do que a gente conversou aqui na aula. Você pode compartilhar o desenho aí com seus colegas e professor. Classificamos hoje, então, as figuras geométricas planas a partir das suas características. Segue aqui uma atividade que estará no aplicativo e eu peço que vocês realizem a avaliação dessa aula e me contem o que vocês acharam dessa atividade de carimbar a face de um sólido geométrico para descobrir uma figura plana, tá bom? A gente vai ficando aqui na aula de matemática. Professores, tem mais sugestões de atividades no roteiro do professor lá no repositório de vídeos e toda semana vocês podem encontrar mais aulas de matemática no Centro de Mídias. Tchau, tchau, pessoal!